Olá, meus queridos alunos e queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do Prova Final, um programa feito em parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional da Rede de Ensino LFG e hoje apresentarei nesta edição do programa um tema interessantíssimo em Direito Constitucional, o controle concentrado em âmbito estadual. Hoje você vai aprender comigo quem são os legitimados à propositura das ações no âmbito do controle concentrado em âmbito estadual, bem como quem é o órgão competente para proceder ao julgamento e quais normas podem ser objeto do controle concentrado em âmbito estadual. E para quem ainda não conhece o nosso programa, vale uma breve apresentação. Em primeiro lugar, este programa não é destinado exclusivamente àqueles que irão prestar o exame de ordem. Se você está firme e concentrado na preparação para um concurso público, este programa também é destinado a te auxiliar na sua preparação. E se você não vai prestar nenhum concurso público, não é jurista, não tem a pretensão de estudar direito, permaneça conosco do mesmo modo, porque essa é a sua chance de conhecer um pouco mais da estrutura jurídico-política da nossa Constituição. Em termos estruturais, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, intitulado Tema do Dia, o professor apresenta o assunto. No segundo bloco, denominado Pergunte ao Professor, o professor responde os questionamentos e as dúvidas enviadas pelos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil. É um momento interessante do programa, porque é justamente nesse bloco número 2 que o assunto pode ser um pouco mais sofisticado, estudado de uma forma mais rebuscada a partir das perguntas feitas pelos nossos colaboradores. Depois nós temos o terceiro bloco, o X da questão, aquele no qual o professor resolve, item por item, assertiva a assertiva, questões dos exames anteriores, de concursos ou da OAB. É a sua chance de confirmar a assimilação do conteúdo. Meus caros, o tema de hoje, portanto, é o controle concentrado em âmbito estadual. Te espero no primeiro bloco, o tema do dia. Sabemos que a forma de Estado adotada pela Constituição da República de 1988 é a federada, o que significa que existe descentralização no exercício do poder político. Por isso, nossa federação é composta por vários entes federados autônomos, que, além da União, são os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Se todos esses entes que compõem a federação são dotados de autonomia, é porque são capazes de exercer a chamada tríplice capacidade, além da autoadministração, também o autogoverno e a autoorganização. Todos os entes que compõem uma federação são autônomos e, por isso, capazes de exercer esta tríplice capacidade. Como os entes autônomos na nossa federação são União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos exercem todas essas 3 capacidades. E a que nos interessa para a edição deste programa Prova Final é exatamente aquela que envolve a auto-organização. A auto-organização é a capacidade que o ente federado detém de constituir, criar o seu documento fundamental, sua lei fundamental, que em âmbito estadual é a Constituição do Estado, em âmbito distrital é a Lei Orgânica do DF e em âmbito municipal, a Lei Orgânica Municipal. Justamente porque os estados possuem essa autonomia, estados, municípios e DF possuem esta autonomia de criar sua própria lei fundamental, é que chegamos a este tema do programa de hoje, o controle concentrado em âmbito estadual. Já que temos uma lei estadual fundamental, uma Constituição estadual, teremos também jurisdição constitucional concentrada em âmbito estadual. Por determinação da Constituição Federal, portanto, os estados terão que instituir, segundo, claro, os moldes, as regras previamente estipuladas no texto da Constituição Federal, um modelo de jurisdição constitucional que vai funcionar em âmbito estadual. E aí, meus caros, nós trabalharemos então, neste programa, o controle concentrado em âmbito estadual, que existe previsto nas constituições dos estados e que convive com o modelo federal. E alguns pontos serão firmados aqui neste primeiro bloco, o tema do dia, e depois melhor aprofundados, discutidos e trabalhados nos blocos 2 e 3, no Pergunte ao Professor e no X da questão. As informações iniciais que são pertinentes para você entender basicamente o modelo
são as seguintes. Primeiro, existe um documento em âmbito estadual a ser tutelado. Isso decorre, claro, de nossa federação ter entidades, claro, autônomas. E aí, nós temos a Constituição em âmbito estadual e este documento precisa ser tutelado. É um documento superior em âmbito estadual. Então, o parâmetro no controle concentrado em âmbito estadual já está definido, a Constituição do Estado. Um segundo ponto que a gente precisa definir envolve a competência. Quem é competente para proceder ao julgamento das ações no controle concentrado em âmbito estadual? Meus caros, se estamos na tutela da Constituição do Estado, é claro que a competência pertence ao Tribunal de Justiça local. Então, é o TJ local, o tribunal competente. Um outro ponto que deve ser firmado já neste primeiro bloco envolve o seguinte: quais são as ações cabíveis? Ou seja, quais são as ações que podem ser instituídas em âmbito estadual? O artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, diz que cabe aos estados instituir a chamada representação de inconstitucionalidade. Então, nos termos da Constituição Federal, o que temos é a previsão de que os estados vão instituir a chamada representação de inconstitucionalidade, sendo esta ação que poderia ser denominada ADI em âmbito estadual. A representação de inconstitucionalidade era exatamente a ADI antes da Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, o nome é alterado para ação direta de inconstitucionalidade, outras ações derivadas são previstas, mas este nome, então, representação de inconstitucionalidade, já existia. Em âmbito estadual, foi mantido. Então, o nome da ação que existe em âmbito estadual é exatamente este, representação de inconstitucionalidade, que corresponde à ADI. Muitos alunos questionam se só esta ação pode ser prevista, em razão de ter sido a única determinada pelo texto da Constituição Federal. E a resposta é simples. Meus amigos, a ADI, então, vai ser prevista em âmbito estadual. Não é chamada de representação de inconstitucionalidade, mas será prevista. As demais ações também são perfeitamente cabíveis aqui, salvo uma, a ADPF. Entenda por quê. A ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nada mais é do que uma ação de inconstitucionalidade, só que não genérica, por omissão. Como é uma derivação da ação direta de inconstitucionalidade, ela é perfeitamente cabível em âmbito estadual. Não só as constituições estaduais podem prevê-la, como, em regra, a prevêem. Várias constituições estaduais trouxeram em seus textos esta ação. Só para exemplificar, Minas é um caso, São Paulo outro, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Todas essas constituições prevêem em seu texto a possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade ser proposta em face de uma omissão. Agora, a ADI, então, é possível por previsão expressa da Constituição Federal, a ADO também e a ADC. A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação muito similar à ADI, mas com um sinal trocado. A partir da Constituição de 88, que a ADI foi instituída, depois emenda número 3 de 93, quando a ADC surgiu, ficamos com duas ações muito próximas. Uma tendente à declaração de inconstitucionalidade, outra para a declaração de constitucionalidade. Ambas têm natureza ambivalente, caráter dúplice e se parecem cada vez mais. A aproximação, terminou de acontecer com a reforma do Judiciário, emenda 45, em 2004. Então, a ADC é uma ação muito similar à ADI, só tem o sinal trocado. Por essa razão, não há motivo para não autorizarmos sua previsão também em âmbito estadual. Então, também é perfeitamente possível que a ADC seja prevista em âmbito estadual, em que pese as constituições estaduais ainda não terem feito uso desta ação. Meus caros, então, os estados podem instituir a representação de inconstitucionalidade, será instituída, podem instituir a ADO, a ADC também é perfeitamente cabível, já a ADPF, não. A ADPF não, porque é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que decorre da Constituição Federal. Então, é uma ação, uma arguição que existe na tutela e defesa de preceitos fundamentais que estão na Constituição Federal e não em âmbito estadual. Por essa razão, a ADPF, segundo doutrina majoritária, não pode ser prevista em âmbito estadual. Um outro ponto interessante para afirmarmos já no primeiro bloco, é também um ponto básico, envolve
o objeto da representação de inconstitucionalidade. Meus caros, na tutela da Constituição Estadual, só analisaremos leis ou atos normativos estaduais ou municipais, nunca leis ou atos normativos federais. Então, o objeto está adstrito a estes diplomas, leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Federais, não, tá certo? E, enfim, tem um ponto interessante também que envolve a legitimidade. Cada Constituição estadual será livre para estabelecer o rol de autoridades, mesas, entidades que pode propor a representação de inconstitucionalidade. Cada Constituição estadual, portanto, será livre para estipular exatamente esta definição. Agora, existe uma regra na Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 2º, que deve ser obedecida por todas as constituições estaduais. E a regra é a seguinte: o texto da Constituição Federal vedou que a legitimação para agir fosse entregue a unicamente uma autoridade, ou a um único ente, ou a uma única mesa, ou a uma única entidade. Não existe essa possibilidade. Então, se a Constituição do Estado respeita essa ideia, ela pode estipular a previsão, o rol, do modo como melhor lhe aprouver. O que ela não pode é entregar a legitimação para agir a um único órgão, a uma única autoridade, a um único ente. Se isso não acontece, é claro, ela pode entregar a legitimação para agir a quem desejar. Então, por exemplo, o PGJ não pode ser o único legitimado, mas se for o PGJ e o governador, está tudo ok. O governador não pode ser o único legitimado, mas se for o governador e deputados estaduais, tudo ok também. Exemplo, o procurador-geral do Estado, se posto como único ente capaz, como única autoridade capaz de propor a representação de inconstitucionalidade, nós teríamos, na norma da Constituição do Estado, uma inconstitucionalidade. Não seria possível, ofenderia a Constituição da República. Agora, se for o PGE, com os deputados estaduais e governador, por exemplo, é perfeitamente possível. Uma pergunta que os alunos também, às vezes, trazem para a sala de aula é a seguinte: professora, então, se o Estado deseja, ele pode pegar o artigo 103 da Constituição Federal e trazê-lo e reproduzi-lo na Constituição do Estado, respeitando a simetria? Pode. Perfeitamente possível que a Constituição do Estado traga o artigo 103 da Constituição Federal e o reproduza, respeitando sempre a simetria. É possível, só não é obrigatório. É possível que o Estado faça. É possível que a Constituição do Estado assim preveja. Só não é obrigatório que seja assim. E mais, é possível que as constituições estaduais ampliem este rol do artigo 103 da Constituição Federal. Por exemplo, lá no artigo 103 da Constituição Federal, deputados federais e senadores, eles não possuem legitimidade para propor as ações do controle concentrado. Eles não possuem em âmbito federal. É possível que em âmbito estadual haja a previsão de que deputados estaduais poderão propor as ações em âmbito estadual. Então, veja, há uma ampliação daquele rol que está no artigo 103. É possível? Porque a única regra que a Constituição do Estado tem que observar é não entregar a legitimação para agir a um único órgão, a um único ente. Se ela respeita isso, ela pode até mesmo ampliar aquele rol, digamos, parâmetro, que é o do 103, que é o rol que existe para a propositura das ações, ADI, ADC, ADO e ADPF, no controle concentrado no âmbito federal, perante o Supremo na tutela da Constituição Federal. Então, é um exemplo a Constituição do Estado do Rio e também de Santa Catarina, que trouxeram legitimidade para os deputados estaduais. Lembrando que deputados federais e senadores não têm legitimidade lá no artigo 103. Percebe? O Supremo declarou tal norma da Constituição do Estado e também a da Constituição de Santa Catarina como constitucionais. Dê uma olhada depois num precedente interessante, o recurso extraordinário 261-677, que você vai entender essa possibilidade de expansão. Agora, não se anime tanto que essa possibilidade de expansão não autoriza, no sentir da doutrina majoritária, que a Constituição do Estado entregue a legitimação para agir aos cidadãos. Em âmbito federal, não se fala em cidadão propondo essas ações. Isso descaracterizaria o controle como concentrado. Então, quanto à legitimidade, os estados podem livremente criar o seu rol, respeitando, obviamente, essas regras básicas.
Primeira regra básica: não entregar a legitimação para agir a um único órgão. Segundo, não incluir cidadãos para não descaracterizarmos o controle concentrado, aproximando do controle difuso, tá certo? Então, meus caros, as impressões iniciais sobre o controle concentrado em âmbito estadual estão sendo construídas. Já sabemos que a norma parâmetro é a Constituição Estadual, todas as suas normas. Já sabemos que o tribunal competente é o TJ. E já sabemos também qual é o objeto: as leis e os atos normativos estaduais ou municipais. Sabemos também que, no que se refere à legitimidade, a Constituição do Estado está livre para criar e estipular quem são os legitimados, mas não para entregar legitimação para agir aos cidadãos, tampouco para uma única entidade, para um único órgão, para uma única autoridade, tá certo? Outras questões muito importantes sobre o controle concentrado em âmbito estadual, por exemplo, a questão envolvendo a simultaneidade de ADIs, aquela questão envolvendo a possibilidade de recurso da decisão do TJ, serão ainda trabalhadas. Ainda temos os blocos 2 e 3 para sofisticarmos um pouco estas impressões que são iniciais sobre o controle concentrado. Eu te espero no bloco 2 do Pergunte ao Professor. Chegou o momento de vocês conhecerem as principais dúvidas, os principais questionamentos enviados pelos nossos alunos e telespectadores. Responderei agora 5 perguntas que foram enviadas ao nosso programa e você saiba que também pode participar. É só escrever para o provafinal@exapar.com. Vejamos qual foi a primeira dúvida. Professora, quem é o tribunal competente para julgar as ações do controle concentrado do âmbito estadual? E quais normas podem ser objeto desse controle? Joia. Em verdade, neste primeiro questionamento, nós temos 2 perguntas embutidas. A primeira, uma pergunta simples, justamente porque o questionamento foi o seguinte: qual é o tribunal competente para proceder a este controle? E vocês todos que acompanharam o bloco número 1, o tema do dia, têm total condição de responder nesse momento ao aluno. O tribunal competente é o Tribunal de Justiça local. Então, o controle concentrado em âmbito estadual se desenrola perante o Tribunal de Justiça local. Então, é o TJ que tutela as normas da Constituição estadual, sejam elas quais forem, não importa se a norma da Constituição do Estado é de imitação, é de repetição obrigatória ou é uma norma autônoma. O Tribunal de Justiça será competente para tutelar a Constituição estadual. E no que tange às normas que podem ser objeto deste controle, nós temos a previsão de forma expressa no texto constitucional. No artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, nós temos a indicação de que somente leis e atos normativos estaduais e municipais podem ser objeto do controle concentrado em âmbito estadual. Então, resposta ao primeiro questionamento: o TJ é o tribunal competente e somente leis e atos normativos estaduais e municipais podem ser objeto deste controle. Normas, atos normativos e leis federais, jamais, ok? Então, vamos à segunda pergunta. Professora, quem são os legitimados a propor a representação de inconstitucionalidade? Certo, esse é um ponto central aqui para os exames, para as provas, especialmente de múltipla escolha. A Constituição Federal, em seu artigo 125, parágrafo 2º, não impôs a determinação de que os legitimados em âmbito estadual deveriam ser os mesmos legitimados previstos no artigo 103, ou seja, aqueles que podem propor as ações do controle concentrado em âmbito federal. Não, a Constituição não trouxe essa determinação. Ao contrário, ela trouxe unicamente uma regra simples que foi a seguinte: determinou a Constituição Federal que seriam as constituições estaduais que determinariam quais seriam os legitimados à propositura desse controle em âmbito estadual. Agora criou uma única regra para que as constituições estaduais observem. E esta regra foi a seguinte: é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão, o que significa que a Constituição do Estado não pode determinar em seu texto que somente o governador do Estado propõe a ação. Não pode determinar em seu texto que somente o PGJ propõe a ação ou somente o PGE, somente o Procurador-Geral de Estado. Não. Esta é a vedação posta no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Que significa, então, as constituições estaduais são livres, autônomas para estabelecer
quem serão os legitimados. Todavia, não podem entregar a legitimação para agir somente a um órgão, só ao governador, só ao PGJ, só ao PGR. Nada disso seria possível, por expressa determinação constitucional. Agora, a Constituição Federal não determinou, não exigiu que as estaduais observassem aquele artigo 103 por simetria. Então, meus caros, percebam, a Constituição do Estado pode construir o rol de legitimados do modo que ela achar mais interessante em âmbito estadual. A Constituição do Estado pode prever o rol de legitimados de acordo com as peculiaridades do Estado. Ela pode reproduzir o artigo 103, respeitando sempre o princípio da simetria. Ela pode não respeitar o artigo 103. O importante é que ela não entregue a legitimação para agir a somente uma entidade ou a somente uma autoridade. O importante é que a Constituição do Estado respeite esta regra. Em geral, as constituições estaduais até seguiram esse artigo 103 por simetria. Onde está o presidente da República, colocaram um governador de estado. Onde está o governador, colocaram um prefeito municipal. E daí por diante foram seguindo o artigo 103 e o reproduzindo lá no seu texto constitucional, respeitando sempre a ideia de simetria, muito válida no âmbito de uma federação. Mas isso não é necessário. Então, algumas constituições estaduais trouxeram um rol bem diverso daquele que está no 103 da Constituição Federal, e isso é possível, é. Então, respondendo agora de maneira objetiva para finalizar o estudo desse questionamento número 2. Quem são os legitimados? Depende da Constituição estadual. É ela quem determinou quais seriam os legitimados. Agora, uma coisa é certa, ela não pode ter entregue a legitimação para agir a somente uma entidade, a somente um órgão, por expressa vedação da Constituição Federal. Vamos para a terceira pergunta. Professora, os estados só podem prever a representação de inconstitucionalidade em âmbito estadual ou também as demais ações do controle concentrado? Ok, essa é uma pergunta interessante. A Constituição Federal diz que cabe aos estados propor a representação de inconstitucionalidade, que é, na verdade, a ADI em âmbito estadual. Por isso surge exatamente este questionamento. E as demais ações do controle concentrado, ADC, ADO e ADPF, também podem ser propostas em âmbito estadual? Sim ou não? Bom, a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, claro, pode ser proposta também em âmbito estadual, até porque ela é uma ação direta de inconstitucionalidade, mas não genérica, e sim por omissão. Então, como é uma ação direta de inconstitucionalidade, só uma derivação da ADI genérica, é claro que ela pode ser proposta. Inclusive, muitas constituições a trouxeram em seus textos. A Constituição de Minas é um exemplo, a de Goiás outro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Então, várias as constituições trouxeram em seu texto a ADO. Portanto, a representação de inconstitucionalidade, a ADI em âmbito estadual, não é a única ação que existe no âmbito do controle concentrado estadual. A ADO pode ser proposta? Pode, tranquilamente. E quanto à ADC? No que tange a ADC, a doutrina é praticamente uníssona no sentido de que existe a possibilidade. Nada obstante, nenhuma Constituição estadual trouxe ainda a ação declaratória de constitucionalidade para seu texto. No entanto, a possibilidade existe, em que pese ainda não ter sido concretizada. E a doutrina é praticamente unânime em razão dessa possibilidade, no sentido de que é perfeitamente cabível a instituição de uma ação declaratória de constitucionalidade em âmbito estadual. Até porque a ADI e a ADC são ações hoje muito próximas, muito similares, digamos, só com um sinal trocado. Agora, e no que se refere à ADPF? A ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, a doutrina aqui diverge, mas, majoritariamente, os autores costumam propugnar pela impossibilidade da previsão em âmbito estadual da ADPF. Por qual razão? Pela seguinte, a ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Os preceitos fundamentais, então, a serem tutelados, protegidos por ADPF, são aqueles que estão previstos em âmbito federal, lá no texto da Constituição Federal. Por isso, ali é cabível a ADPF. Em âmbito estadual, não teríamos preceitos fundamentais a serem tutelados, defendidos por esta ação. Por essa razão, descarta-se a utilização da ADPF em âmbito estadual. Então,
para fecharmos agora a resposta ao excelente questionamento que nos foi apresentado. Meus caros, a Constituição Federal autorizou que os estados instituíssem a chamada representação de inconstitucionalidade, a ADI. Segundo a doutrina, segundo a jurisprudência do STF, é perfeitamente possível que tenhamos também ADO, que tenhamos também ADC. Agora, a DPF. A DPF, apesar de haver uma leve divergência doutrinária, majoritariamente entende-se pela impossibilidade, em razão de a DPF ser uma ação que visa tutelar preceitos fundamentais decorrentes da Constituição Federal. Bom, terceiro questionamento, já todo construído, resposta apresentada. Vamos ao quarto ponto aqui de dúvida dos nossos queridos alunos e telespectadores. Professora, é possível que uma mesma lei estadual ofenda a Constituição Federal e a Constituição Estadual? O que acontecerá nesse caso? Bom, neste caso, de uma mesma lei estadual ofender simultaneamente a Constituição do Estado e a Constituição Federal, o que vai acontecer é que teremos a situação denominada simultaneidade de ADIs, porque duas ADIs podem ser propostas contra a mesma norma. Repare, de início, que essa norma precisa ser estadual. Até porque, se for uma lei municipal, ela só pode ser objeto de ADI perante o TJ. Se for uma lei federal, ela só pode ser objeto de ADI perante o STF. Então, se vamos visualizar a situação em que há simultaneidade de ADIs, uma no TJ, uma no STF, porque certamente esta lei é uma lei estadual. Bom, se esta lei estadual ofende tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado, pode ocorrer esse fenômeno que deriva da convivência de duas jurisdições constitucionais concentradas. Já que temos a jurisdição constitucional concentrada em âmbito estadual e em âmbito federal, desta convivência entre elas pode derivar exatamente essa situação, a da simultaneidade de ADIs. Bom, duas ADIs foram propostas, uma em âmbito estadual, no TJ, outra em âmbito federal, no STF. Quem as propôs? Os legitimados que estão listados nos respectivos artigos das Constituições. Alguém do artigo 103 propôs a ação perante o STF. E alguém que ganhou a autorização para agir na Constituição do Estado propôs a ação perante o Tribunal de Justiça. E aqui estamos, então, com essa situação desenhada. Duas ADIs. O que vai acontecer nessa hipótese? Meus caros, nessa situação, a ADI no STF terá seu trâmite continuado e a ADI no TJ ficará suspensa, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Imaginemos que o Supremo decida que a norma é inconstitucional, ou seja, imaginemos que na ADI que tramita no STF, a decisão seja no sentido da procedência do pedido feito, procedência do pedido em ADI e inconstitucionalidade da norma. Se há inconstitucionalidade da norma e a decisão do Supremo tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, meus caros, se a norma é inconstitucional e essa decisão foi prolatada pelo STF no controle concentrado, a norma é extirpada do ordenamento jurídico, retirada do ordenamento jurídico e, por consequência, a ADI em âmbito estadual perderia o quê? Perderia seu objeto. Então, perceba, estamos numa situação em que há simultaneidade de ADIs. A ADI no STF tem seu trâmite continuado, a ADI no TJ, processo fica suspenso, aguardando a decisão do Supremo. Se o Supremo decide pela procedência do pedido, inconstitucionalidade da norma, a norma é retirada do ordenamento, é extirpada do ordenamento jurídico e, como consequência, a ADI no TJ agora perdeu de forma superveniente o seu objeto. Ela tinha o objeto quando foi proposta, mas, em razão da decisão prolatada no Supremo, perdeu o objeto. Pode acontecer, no entanto, de a decisão do Supremo se dar em outro sentido. Pode acontecer, veja você, de o STF entender que aquele pedido feito em ADI é um pedido improcedente. A improcedência do pedido resultaria na constitucionalidade da norma. Se a norma é constitucional, ela é constitucional perante um parâmetro específico. Qual? A Constituição Federal. Então, terá o Supremo entendido a constitucionalidade da norma perante qual parâmetro? Perante a Constituição Federal. O que vai acontecer nesse caso com aquela ação proposta em âmbito estadual perante o TJ? Bom, esta ação agora terá seu trâmite continuado
e o TJ irá analisar aquela norma perante um parâmetro diverso, que é a Constituição do Estado. Como o parâmetro é diverso, pode o Tribunal de Justiça decidir, inclusive, pela inconstitucionalidade da norma. Olha que situação curiosa. O Supremo declarou a norma constitucional, mas a lei estadual é constitucional perante o quê? Perante a Constituição Federal. O TJ analisa a ADI agora tendo por base outro parâmetro diverso, que é a Constituição do Estado. Por isso, mesmo o Supremo tendo declarado a constitucionalidade da norma, é perfeitamente possível que o TJ, agora em outra ação, uma ADI em âmbito estadual, é perfeitamente possível que o TJ declare a inconstitucionalidade da norma perante o quê? Perante o texto da Constituição Estadual. Então, respondendo a esta excelente pergunta que nos foi feita aqui no bloco 2, existe sim a possibilidade de uma mesma lei estadual ofender de modo simultâneo a Constituição Federal e a Constituição do Estado. E neste caso, esta mesma lei estadual ela pode ser objeto de duas ADIs, situação na qual se desenha a chamada simultaneidade de ADIs. Situação na qual aguardaremos a decisão do STF para dizer o que acontece lá no TJ. Tudo bem? Bom, vamos ao último questionamento que nos foi aqui apresentado. Professora, da decisão do Tribunal de Justiça cabe algum recurso? Esse também é um questionamento muito interessante. Fecharemos esse segundo bloco com a resposta a uma questão bastante recorrente nos exames em geral. Meus caros, da decisão do TJ, cabe ou não recurso? Bom, em regra, a decisão do TJ é uma decisão soberana. Em regra, a decisão do TJ é uma decisão soberana. Da decisão, então, não cabe recurso, salvo, obviamente, os embargos de declaração. Mas isso é em regra. Por quê? Porque existe situação na qual a decisão do TJ será passível de recurso para o STF. Que recurso é esse? O extraordinário. Então, de início, saiba que da decisão do TJ, em regra, não cabe recurso mesmo. Só que eu vou te apresentar, respondendo aqui a este último questionamento, eu vou te apresentar exatamente a situação na qual, da decisão do TJ, admite-se recurso extraordinário para o STF. Para que você compreenda essa hipótese recursal, lembre-se que em uma Constituição estadual existem normas que são autônomas, normas que são particulares, peculiares ao âmbito estadual. Existem também normas de imitação, normas que estão na Constituição Federal, não são de reprodução obrigatória para o âmbito estadual, mas mesmo assim o poder decorrente, no exercício de sua autonomia, trouxe para o âmbito estadual. Não porque a Constituição Federal exigia, mas porque a Constituição Estadual assim desejou quando de sua construção pelo poder decorrente. E existem também normas de repetição obrigatória. Então, em resumo, nós temos 3 tipos de normas numa Constituição Estadual. Na verdade, criativa construção do Raul Machado Horta, as normas podem ser autônomas, podem ser de repetição obrigatória ou ainda normas de imitação. Meus caros, quando a norma da Constituição do Estado, eleita como parâmetro, é uma norma de repetição obrigatória, uma norma de observância compulsória da Constituição Federal, dessa decisão do TJ caberá recurso para o STF. Por quê? Por uma razão simples. Não pode o TJ dar a última palavra, apresentar um entendimento definitivo sobre a validade de uma lei perante uma norma que nós temos igualzinha na Constituição Federal e que a Constituição Federal exigiu e determinou que fosse repetido obrigatoriamente na Constituição do Estado. Então, existe uma possibilidade recursal interessante que é a seguinte: quando a norma da Constituição do Estado, eleita como parâmetro para o desenrolar do controle concentrado em âmbito estadual, é uma norma de repetição obrigatória da Constituição Federal, dessa decisão do TJ, caberá recurso extraordinário para o STF. Tudo bem? Então, a questão está respondida. É sempre uma decisão irrecorrível, a decisão prolatada pelo TJ no controle concentrado? Não, não é sempre uma decisão recorrível. Além de podermos ter os embargos, nós temos essa hipótese em que o recurso extraordinário para o STF é um recurso extraordinário cabível. E lembre-se, como esse recurso extraordinário ele foi interposto de uma decisão
que nasceu no controle concentrado abstrato, ou seja, num processo objetivo, sem partes, sem lide, né? Sem partes em sentido material, sem lide, sem pretensão resistida em juízo, um processo autêntico, objetivo. Não é? Nesse caso, como o recurso foi proposto a partir deste processo, não há que se falar na existência de partes. Por isso, o recurso extraordinário, ao contrário do que sempre ocorre, não terá efeitos interpartes nesta hipótese. Ao contrário, terá efeitos erga omnes. Tá certo? Então, existe a possibilidade de recurso e tem mais. Esse recurso, quando decidido pelo STF, terá eficácia erga omnes. É isso, meus caros. Respondi aos questionamentos que foram enviados, encaminhados pelos nossos queridos alunos e telespectadores da TV Justiça. Vamos agora ao nosso bloco de número 3, o X da questão. Meus caros, bem-vindos ao terceiro bloco, X da questão. Verificaremos como o assunto apresentado nos blocos 1 e 2 é cobrado nos mais diversos concursos públicos, inclusive no exame de ordem. Vejamos qual é a primeira questão. É uma questão do ano de 2011, de julho, organizada pela FGV para o exame de ordem. A questão nos diz o seguinte: em relação ao controle de constitucionalidade em face da Constituição Estadual, assinale a alternativa correta. Então, tenha muita atenção nesse ponto. O examinador deseja que você encontre, dentre as 4 alternativas, uma que esteja adequada, correta, consentânea com o texto constitucional, a jurisprudência do Supremo. Vejamos qual é esta assertiva. A da letra A nos diz que compete aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade. Já temos aqui um bom início de assertiva, já que compete mesmo aos estados a instituição da chamada representação de inconstitucionalidade. Termo utilizado, na verdade, expressão utilizada para designar a ADI em âmbito estadual. Lembrando que a expressão utilizada pelo texto da Constituição Federal é essa mesmo, representação de inconstitucionalidade. De leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Até aqui está perfeito, nós já sabemos que exatamente este é o objeto, leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Nunca uma lei ou um ato normativo federal poderá ser objeto de uma ação no controle concentrado estadual, e sabemos igualmente que estamos na defesa da Constituição do Estado. Então, até aqui, a assertiva caminhou muito bem. Depois da vírgula temos reconhecida a legitimação para agir aos mesmos órgãos e entidades legitimados a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Meus caros, a esta altura, vocês já perceberam que esta assertiva proposta na letra A é incorreta, não pode ser a nossa resposta, exatamente pela seguinte razão. O trecho final da assertiva diz que os legitimados à propositura das ações em âmbito estadual, os legitimados à propositura da representação de inconstitucionalidade, são os mesmos legitimados à propositura das ações do controle em âmbito federal, ou seja, aqueles mesmos legitimados listados no artigo 103. E aí está exatamente o erro. Por quê? Meus caros, a Constituição Federal somente estipulou uma única regra no que tange a essa legitimação. Ela vedou que, em âmbito estadual, a Constituição do Estado entregasse a legitimação para agir a um único órgão. Agora, esta foi a única regra proposta. Não exigiu em momento nenhum a Constituição Federal que as constituições estaduais trabalhassem o artigo 103 a partir do princípio da simetria, respeitando aqueles mesmos legitimados e trazendo-os para o âmbito estadual. Isso seria exatamente um equívoco. Então, é claro que a Constituição do Estado pode até reproduzir o artigo 103 da Constituição Federal. É perfeitamente possível. Mas, se a Constituição do Estado o fizer, ela o faz por livre decisão, autônoma decisão do poder constituído decorrente. Ou seja, em respeito à autonomia do poder decorrente, ele pode até reproduzir o artigo 103, mas não há essa necessidade. Então, letra A está incorreta, vejamos as demais alternativas. Na letra B nós temos a decisão do TJ, que é o órgão competente para julgamento nesses casos, que declara a inconstitucionalidade da lei local em face da Constituição Estadual, é irrecorrível, ressalvada a oposição de embargos declaratórios.
Meus caros, esta não pode ser a assertiva correta exatamente por aquilo que já conhecemos dos blocos 1 e 2. Existe perfeitamente a possibilidade de o Tribunal de Justiça prolatar uma decisão no âmbito do controle concentrado estadual e esta decisão ser passível de recurso. Recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Você se lembra qual é esta única hipótese? Quando a norma da Constituição do Estado, eleita como parâmetro para o controle, é de repetição obrigatória da Constituição Federal. Então, repetindo, a letra B está equivocada, porque ela diz que da decisão do TJ não cabe recurso salvo os embargos de declaração. Isso aqui é um equívoco, porque da decisão do TJ é possível que haja interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Quando? Quando a norma da Constituição do Estado, eleita como parâmetro, é de repetição obrigatória da Constituição Federal. Em última análise, é para evitar que o TJ dê uma interpretação final sobre uma norma que tem idêntico teor daquele previsto no artigo da Constituição Federal. Então, dessa decisão do TJ, caberá extraordinário para o STF. Então, por isso, a letra B não é ainda a nossa resposta. Vejamos a próxima alternativa. A letra C nos diz que não ofende a Constituição da República, norma de Constituição estadual que atribui legitimidade para a propositura de representação de inconstitucionalidade aos deputados estaduais e ao Procurador-Geral do Estado. Essa assertiva já foi muito bem construída, é a nossa resposta, não tenha dúvida, e entendo por quê. Letra C, a nossa resposta, exatamente porque não ofende a Constituição Federal, quando uma Constituição do Estado traz como legitimados, conforme disse aqui a assertiva, deputados estaduais e Procurador-Geral do Estado. Por que não ofende? Porque a Constituição Federal, volto a dizer, só proibiu, só vedou que a Constituição do Estado entregasse a legitimação para agir a um único órgão. Então não pode entregar a legitimação para agir ao governador do Estado, ou ao Procurador-Geral do Estado, ou ao Procurador-Geral de Justiça tão somente. Entregar a um único órgão, isso ficou vedado pela Constituição Federal. Agora, se a Constituição do Estado quer entregar a legitimação para agir ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador-Geral do Estado, está tudo ok. Aos deputados estaduais e ao PGJ, ok também. Ao governador e ao PGE, perfeito. O que não pode é entregar a um único órgão. Já que o movimento da Constituição de 88 foi um movimento de ampliação dessa legitimidade para a propositura das ações no controle concentrado. E isso, de alguma forma, tem que ter reflexo em âmbito estadual. Se em âmbito federal nós temos um rol, hoje, extenso de legitimados, não é mais uma única autoridade, o PGR, como já foi no passado, a partir de 88, nós temos aquele artigo 103, com 4 autoridades listadas, 4 mesas e também 4 entidades ou instituições. É claro que isso tem que ter algum reflexo em âmbito estadual. Em âmbito estadual, não vamos admitir, então, que a Constituição preveja um único legitimado, só o governador, só, por exemplo, o PGR ou o PGJ, ou só deputado estadual. Claro que não. A legitimidade tem que ser um pouco mais ampla, pelo menos 2, correto? Então, letra C foi a nossa resposta, espero que você tenha acertado essa questão. Agora, vejamos aqui a última alternativa. O que a gente precisa fazer é confirmar que a letra D é mesmo uma assertiva incorreta. A assertiva foi construída nos seguintes termos. Não é possível o controle de constitucionalidade no plano estadual no modo concentrado se a norma constitucional estadual, tomada como parâmetro, reproduzir idêntico conteúdo de norma constitucional federal. Meus amigos, não só o controle é possível, como já falamos dele na aula de hoje. O controle é possível quando a norma da Constituição do Estado, eleita como parâmetro, é de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Perfeito. Perfeitamente possível que esse controle seja feito. Qualquer norma da Constituição do Estado pode ser parâmetro para esse controle de constitucionalidade concentrado em âmbito estadual. Qualquer norma da Constituição do Estado, seja ela autônoma, seja ela de imitação, seja ela de reprodução obrigatória, reprodução compulsória. Qualquer norma da Constituição do Estado é parâmetro. Agora, se a norma da Constituição do Estado é eleita como parâmetro para a feitura desse controle de constitucionalidade, lembre-se sempre, dessa decisão do TJ é possível a interposição
de recurso extraordinário para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, meus caros, a letra D está errada porque ela disse que não seria possível esse controle e esse controle é perfeitamente possível. Correto? Qualquer norma da Constituição do Estado pode ser parâmetro para o controle de constitucionalidade concentrado em âmbito estadual. Beleza? Bom, então, na primeira questão, uma questão da FGV do ano de 2011, nós já identificamos o gabarito. Vejamos qual é o nosso próximo desafio aqui. É uma questão da CESP, o ano 2010. E a questão nos pede para assinalar a opção correta com relação ao controle de constitucionalidade em âmbito estadual e municipal. Meus caros, então, mais uma vez, fique atento àquilo que o examinador solicita já no corpo da questão. Ele te pede para identificar, dentre as 4 assertivas propostas, aquela única que foi construída de modo adequado. Então, vamos em busca da assertiva correta. Na letra A, não se admite controle de constitucionalidade de direito estadual mediante a propositura de ADPF, mesmo porque existe procedimento diverso para o exercício do seu controle de constitucionalidade. Meus caros, primeiro, o controle de constitucionalidade do direito estadual, de uma norma estadual, pode se dar mediante a propositura de uma ADPF. Por quê? Porque a norma estadual, a ter a constitucionalidade ou recepção analisada, pode ser anterior à Constituição de 88. Então, se a norma é pré-constitucional, mesmo sendo estadual, não é cabível a ação direta de inconstitucionalidade. E aí, nesse caso, o direito estadual, a norma ou ato normativo estadual, pode ser, sim, objeto de arguição, de descumprimento, de preceito fundamental, quando a norma é pré-constitucional. Então, não dá para você descartar a DPF de uma vez, como a assertiva estava fazendo, não. Então, voltando à letra A. Como a assertiva diz que não se admite controle de constitucionalidade do direito estadual mediante a DPF, por quê? Porque já existe um procedimento diverso para a feitura do controle, nós temos aqui exatamente esse problema. O esquecimento da assertiva de que nós temos e que existe o controle, a análise da recepção ou não recepção de normas que são pré-constitucionais. E isso, claro, só pode ser feito por ADPF, aquela ação que você já sabe, é subsidiária. Na letra B, nós temos que, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo, na hipótese de propositura simultânea de ADI contra a lei estadual perante o STF e perante o TJ, o processo no âmbito do Supremo deverá ser suspenso até a deliberação final do Tribunal de Justiça Estadual. Essa hipótese já foi por nós analisada no bloco número 2, numa das perguntas feitas pelos nossos telespectadores ou alunos. Já sabemos, então, conforme a resposta que eu te forneci lá no bloco número 2, que existe a possibilidade de termos a simultaneidade de ADIs. Isso você já identificou. E já identificou também que quando há essa simultaneidade de ADIs, ADI no TJ, ADI no STF, contra a mesma norma, a ADI no TJ fica suspensa, aguardando a decisão do STF. Isso é claro para todos nós. A ADI no STF, a ADI no Supremo Tribunal Federal segue, tem seu trâmite continuado. E a ADI no TJ fica suspensa, aguardando o quê? Aguardando a decisão do Supremo, tá certo? Então, a assertiva construída aqui na letra B está equivocada porque ela propôs a suspensão da ADI no âmbito do STF, o que não nos parece correto, certo? Bom, na letra C. Segundo jurisprudência majoritária do STF, a decisão proferida em sede de recurso extraordinário interposto contra a decisão de mérito proferida em controle abstrato de norma estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal possui eficácia erga omnes. Meus caros, a jurisprudência do Supremo é mesmo nesse sentido. Primeiro, cabe recurso extraordinário. Isso já é um ponto interessante. Cabe recurso extraordinário quando? Quando a decisão do TJ toma como parâmetro uma norma da Constituição Estadual que é de repetição obrigatória da Constituição Federal. Então, já sabemos quando cabe o recurso extraordinário. Agora, qual é o efeito desse recurso extraordinário? Segundo jurisprudência pacífica do STF e, obviamente, majoritária, esse recurso extraordinário tem efeito erga omnes mesmo, eficácia contra todos. Por quê? A eficácia contra todos porque o recurso está sendo proposto de uma decisão que foi prolatada num processo abstrato, sem partes. Então, é claro que o recurso extraordinário
se nasceu desse processo sem partes, não pode atingir só as partes do processo, exatamente porque estas não existem. O processo nasceu sem partes. Por quê? Porque o recurso foi interposto de uma decisão prolatada no controle abstrato concentrado. Então, obviamente, a decisão do Supremo terá a mesma essa eficácia contra todos. Então, este é o nosso gabarito. Segunda questão, letra C igualmente. Vamos, no entanto, conferir a última assertiva, se está de fato incorreta. Na letra D, nós temos que a jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que os TJs estaduais poderão exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face de quê? Atenção, em face da Constituição Federal. Esse é o único problema. Se a norma parâmetro é da Constituição Federal, se o documento que está sendo tutelado e protegido é a Constituição Federal, o único tribunal com competência para proceder ao julgamento é o Supremo Tribunal Federal. Só o STF, nunca o TJ, certo? Então, se a norma é presente, né, constante da Constituição Estadual, não faz sentido falarmos em controle feito no Tribunal de Justiça. O controle se desenrola mesmo no Supremo Tribunal Federal, não é o TJ o tribunal competente, tá certo? Então, meus caros, nas duas questões que nos foram propostas aqui no bloco número 3, no X da questão, os gabaritos foram idênticos, letra C em ambas. Espero que você tenha gostado e aproveitado muito essas duas questões para firmar, solidificar o seu conhecimento. Bom, e agora eu me despeço de mais uma edição do nosso programa Prova Final. Foi uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês apresentando este programa, que é um sucesso de audiência na TV Justiça. Espero encontrá-los em outra oportunidade. Bons estudos a vocês todos e muito sucesso nas provas que vocês irão prestar.